Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando nossa aula de física, aqui com o professor Beto Lopes, física do segundo ano, estudar em física, no assunto de termologia, dilatação, tá certo? Dos sólidos. Na aula passada nós estudamos dilatação, né, linear. Vamos estudar na aula de hoje dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Então cada um acompanhe aqui o nosso material, como você pode acompanhar também no seu livro, esse assunto está no nosso livro didático, então você pode acompanhar aí, tá? Esse assunto, esse conteúdo que você vai ver toda essa parte conceitual também, você vai ver a parte de exercícios. Aqui nós estamos trazendo de forma, né, resumida em tópicos, né, que é apenas para a gente, né, apresentar melhor, mas esse assunto tem no seu livro didático. Dilatação linear, que foi assunto, gente, da nossa última aula, o nome é linear, tá certo? Considera a variação de tamanho só no comprimento. Tem-se o comprimento inicial, tipo uma barra de metal, certo? Após, né, você oferecer lá, né, temperatura, você fornece temperatura, faz com que aumente a temperatura inicial para uma temperatura final, e com esse aumento da temperatura, percebe-se, né, observa-se um aumento aqui no comprimento. Então, isso acontece devido à dilatação, né? E a dilatação superficial, gente, aqui a diferença é porque vai considerar, além do comprimento, vai considerar também a largura. Nesse caso aqui, sendo uma chapa de metal, né, uma chapa de vidro, por exemplo. Então, a gente está estudando isso aqui, tá? A gente observa isso aqui e também isso aqui, certo? Então, comprimento e largura. Tem-se a chapa, né? Com o aumento da temperatura, observa-se, né, uma variação, certo? Na sua superfície. E a dilatação volumétrica, né, como o próprio nome já diz, volume. Então, considera aqui as três dimensões, certo? Comprimento, né, largura e altura. Tá? Então, aí a volumétrica. Vamos estudar hoje essas duas aqui, ó. Tá? Porque a linear foi da semana passada. Tá? Então, primeiro aqui, a superficial, dilatação superficial, certo? Que esse tipo de dilatação, né, assim, o seu conceito, o que é essa dilatação superficial, tá certo? É o aumento do volume de um corpo, certo? Um aumento na área, na superfície de um corpo, né, que compreende duas dimensões, comprimento e largura, certo? Esse processo decorre da exposição do corpo, né, quando você fornece lá a temperatura, fazendo com que os átomos se agitem, né? Aumenta a temperatura, então vai aumentar a agitação molecular, os átomos vão ter uma maior agitação, isso vai aumentar a distância entre eles e vai fazer com que aumente, certo, a superfície, tá? Então, aqui, ó, tem-se essa chapa aqui inicial, aqui, né, fornece temperatura aqui, aí com isso, certo? Vai aumentar, certo? A sua superfície, a gente teria aqui essa situação. Sendo essa parte aqui, né, a sua dilatação. Né? Não é nessa proporção, tá, gente? A dilatação, né, não é nessa proporção, mas é isso que acontece, certo?
a essa variação. Isso aumenta para cá e para cá, que aumenta a área final como um todo, tá bom? E a dilatação, sim, e a expressão matemática, tá certo? Para essa dilatação, certo? Matematicamente, fisicamente, é possível a gente estudar, tá certo? Essa variação, quanto variou, como calcular, tá certo? Então, é possível e são relações matemáticas semelhantes, semelhante com a linear. A linear é porque a gente falava aqui, a gente chamava de L0, que era o comprimento inicial. Aqui está falando de área, é a zero, tá certo? Mas é semelhante, tá? Então, a variação da área vai depender da área inicial, vai depender do coeficiente de dilatação e vai depender da variação de temperatura, tá certo? Sendo que na dilatação linear, esse coeficiente aqui era o alfa, tá certo? Era o alfa que a gente estudava. E esse coeficiente ele é fornecido, tem tabela própria para isso, e a tabela é do alfa. Quando você está trabalhando com a superficial, você vai considerar a letra grega beta. E a letra grega beta é igual a 2 alfa. Então, se na tabela tem um alfa, multiplica por 2 e encontra o beta, tá? Tranquilo assim, tá? Vejamos aqui um exemplo. Ó. Uma placa retangular de vidro comum, de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, tem a temperatura elevada de 10 até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Vamos pegar os dados aqui, ó. Na tabela de coeficientes lineares, que você não precisa, né, conhecer isso aqui, você não precisa memorizar nada de memorização. A gente não dá nenhuma ênfase à memorização, a gente quer que você compreenda, né, toda a questão científica. Bom, essa tabela que é fornecida até aqui, o valor do alfa, ó, certo? Do alfa do vidro. É o que nós estamos aqui se referindo. Tá certo? É esse valor. Como beta é 2 alfa, você multiplica isso aqui por 2 e você passa a ter o valor beta. Tá certo? A área inicial, certo? Ó, largura e comprimento, 50 vezes 20, 1000 centímetros quadrados é a área inicial. Tá certo? Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial deu 20. Agora, gente, só pega isso aí e coloca na relação matemática, ó, expressão matemática da dilatação superficial, ó. Coloca beta no lugar dele, área inicial no lugar e a variação de temperatura. Ao multiplicar isso aí, você encontrou 0,32, né? Houve essa variação aí. Só que quer saber, né, qual a superfície, área final. Qual é a área final? Então, vai ser a área inicial mais a variação. Aí você vai, a área inicial mais a variação, somos 2. E você tem isso aqui como área final. Gente, ó, bem tranquilo. Você, né, resolve, né, tranquilamente, calcula. E assim você vai calcular de qualquer substância, tá certo? Agora, a dilatação volumétrica, certo? Como eu já falei anteriormente, aqui vai considerar o volume como um todo. Vamos considerar essas três medidas: altura, comprimento e largura. Aqui, ó. Né? Suponha esse sólido, certo? Aumenta a temperatura, com isso vai ter uma maior agitação entre os átomos e vai aumentar o seu volume. E após a dilatação, você vai ter assim, certo? Trazendo aqui um experimento que é muito comum em laboratórios de ciências, inclusive no liceu tem, tá certo? Que consiste no seguinte: você tem aqui, né, essa esfera metálica e você consegue passar ela nessa argola normalmente, tá certo? Daí você fornece aqui, tá certo? A temperatura aqui, certo? Fica um tempo você aquecendo e com isso, certo? Vai mudar, né, a temperatura, vai ter uma temperatura final maior do que a inicial. E quando isso acontece, você pega, tá certo? Essa esfera e vai passar dentro
mesma argola e já não consegue passar, mostrando que houve um aumento no volume. Então, a comprovação aí de dilatação, tá certo? Volumétrica de sólidos. Vejamos um exemplo. Antes, vejamos a expressão matemática. A expressão matemática, semelhante com as anteriores, só que aqui, como está falando de volume, a variação do volume vai ser volume inicial, certo? Vezes, né? Essa letra grega aqui, gama, né? Que está, isso aqui é relacionado, né? Ao seu coeficiente, né? De dilatação, vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, vejamos o seguinte. Gama, tá certo? Gama é igual a 3 alfa. Então tá aqui, ó. O gama é igual a 3 alfa. Se a tabela traz o alfa, então multiplica por 3, você vai ter o valor, tá certo? Aí dessa letra grega aí, tá certo? Aí com isso, a gente vê aqui um exercício, ó. Um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta tem sua temperatura elevada de 27 até 57 graus Celsius. Calcula o volume final desse cubo. Então, você vai na tabela de coeficientes lineares, né, do vidro, aí esse é o alfa. Multiplica por 3, porque na dilatação volumétrica, né, a gente usa a gama, multiplica por 3, chega nesse valor aqui, certo? O volume, como calcular o volume de um sólido, multiplica os três lados, né? Como é cúbico, são iguais cada aresta, e a aresta vale 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Chegou em 30. Tá? Colocando isso aí, né, expressão, né, matemática, né, volumétrica, você vai ter, certo? Volume inicial, certo? Esse aqui, tá certo? A letra gama é esse valor. A variação de temperatura foi 30. Multiplica tudo e você chega em 0,09, certo? Essa foi a variação. Quer saber qual o volume final? O volume final, você vai pegar o volume inicial, que era 125, com a variação, soma os dois, e você chegou nesse valor aqui, tá? Olha só, pessoal, bem tranquilo, você consegue responder, sim, né? Com esse exercício aqui, esse exemplo, você responde outros, tá? Conhecendo, tá certo? Esse assunto, esses conceitos, você consegue, gente, responder, certo? Consegue responder os demais exercícios, tá? É interessante que você possa, sim, né, estar praticando, pegue o seu livro aí, tá certo? Pegue o seu livro, tente responder alguns exercícios, faça outras pesquisas na internet, tá? Que assim você vai dominar muito bem esse assunto, tá bom, pessoal? Estamos encerrando a nossa aula. Um abraço e até o nosso próximo encontro.